Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês esse mini kimono, olha que fofinho, para vocês estarem fazendo de chaveirinho, certo? Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo os materiais que eu usei. Para início, o que nós vamos fazer? 19 correntinhas. Então, vamos lá. 8, 19. E mais 3 correntinhas para subir o trabalho. Dou uma laçadinha e faço um ponto alto em toda extensão aqui da minha base. Então, eu vou ir fazendo pontos altos até o final da carreira. Ó, feito aqui meus pontos altos. Fiquei aqui com um total de 20 pontos altos, contando aqui com a nossa correntinha. Agora, eu vou fazer 2 carreiras de ponto alto em cima de ponto alto. Mas, para não ficar buraco aqui, também já escondi, ó, o fiozinho aqui do nosso início. Para não ficar buraco aqui no nosso começo, como que a gente faz? Em vez de a gente subir as 3 correntinhas e virar, o que eu vou fazer? Eu vou virar o meu trabalho, vou vir aqui no meu primeiro ponto, ó, de base, e faço um ponto baixo. E subo uma correntinha. Já vai dar a altura do meu ponto alto. E sigo o meu trabalho fazendo um ponto alto em cada pontinho aqui da minha base. Vocês, ó, finalizei a minha carreira. Vou virar o meu trabalho, então, sempre que vocês virarem, vocês vão fazer dessa forma. Vou introduzir a agulha, um ponto baixo, uma corrente e continuo fazendo os meus pontos altos. Tá? Vocês vão perceber que a peça não vai ficar com buraco nas laterais e ela vai ficar bem retinha. Essa é uma diquinha aí muito boa para vocês quando for realizar trabalho assim de vai e vem. Olha aqui, ó, como fica, ó, as laterais, ó, não fica buraco. Finalizada aqui, então, a minha carreira. Então, fiquei com 3 carreiras de pontos altos. Agora, nós vamos começar a fazer essa partinha aqui, ó, do corpo do nosso kimono. Então, eu vou virar o meu trabalho e vou caminhar 5 pontos baixíssimos, ó. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser a nossa manga. Por que nós vamos fazer 5 aqui? Porque aqui eu já vou subir o meu ponto alto. Se eu já vier com o meu ponto alto aqui, vai ficar repuxada a manga. Então, nós fazemos um ponto baixíssimo, tá? Um ponto baixíssimo. Introduzo a agulha novamente no mesmo buraco, ó. Faço um ponto baixo, subo uma corrente. Então, ó, já deu a altura do meu ponto alto. E sigo fazendo aqui 11 pontos altos. Então, no total aqui das costas, a gente tem que ficar com 12 pontos altos. Então, eu fiz aqui os meus 12 pontos altos, contando com a minha primeira aqui. E sobrou, ó, 4 pontos altos. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Vou deixar esses 4 aqui, porque vai ser a nossa manguinha, como a gente fez desse lado aqui. Vou virar o meu trabalho e vou fazer novamente, ó. Um ponto baixo, uma correntinha. E vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto por 5 carreiras. Finalizei, então, aqui, ó, eu fiquei no total de 6 carreiras, então, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Vou dar uma laçada e vou cortar o fio. Só que aqui é o seguinte, você vai deixar linha para costurar, tá?
Pode deixar um pedacinho aí bem grandinho, tá? E finaliza. Então, essa parte aqui das costas, ó, já está pronta. É bem rapidinho de fazer, tá? Agora, nós vamos fazer essa parte aqui da frente do kimono, tá? Para poder juntar aqui a parte do bracinho e ficar, ó. Então, vamos lá. Vou pegar o meu fio branco, vou dar uma laçadinha, mas aí você faz da forma que você tá acostumada para fixar o fio. Eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto de base e vou fixar esse fio. Então, vou entrar nele aqui, ó. Vou pôr já essa linha para cá, para já poder esconder esta linha. Vou fazer, ó, fiquei com 2 laçadinhas, vou fazer o meu ponto baixo e vou subir uma correntinha para finalizar aqui e ficar com um ponto alto. Agora, vamos fazer 7 pontos altos. Então, você vem aqui, ó, bem em cima mesmo do ponto, ó. Tá vendo que aqui tá a correntinha? Você pode vir bem em cima do ponto mesmo e fazer um ponto alto. Então, vou fazer por 7 vezes. 6 e 7. Pra gente poder fazer essa parte aqui, ó, tá vendo que ela vai aumentando para ficar como se fosse uma golinha? Então, sempre do lado de dentro, a gente vai ter que fazer aumentos. Então, eu fiz um ponto aqui, eu vou fazer mais um ponto. Então, vamos ficar assim. Sempre do lado de dentro, um aumento. Do lado de fora, a gente continua reto, porque vai ser aqui, ó, nós vamos dobrar para poder ficar a manguinha. Então, vou virar o meu trabalho, tá na parte de dentro, mesma coisa, ó. Vou fazer um ponto baixo, uma corrente. E no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. Nessa carreira que a gente fez aqui anterior, nós ficamos com 9 pontos altos, contando já nosso início aqui. Então, fiz o meu aumento aqui e vou seguir com ponto alto até o final. Aqui, como nós fizemos um aumento, se tinha 9 na outra carreira, nessa carreira tem que ter 10 pontos altos. Da minha primeira que eu gosto de fazer. Como a gente subiu um ponto baixo e uma correntinha, para não ficar com buraco, ó, a correntinha tá aqui, ó. Vocês conseguem enxergar. Eu venho com a minha agulha do lado de cima, viro ela, ponho lá dentro, ó. E faço meu ponto alto. Ó como fica perfeita aqui, ó. Não fica nenhum buraco. Aqui, ó, como ficou esse nozinho, é só puxar que ele já esconde aqui, para poder fazer o acabamento. Viro o trabalho, como é a parte de fora, só o ponto alto. Só seguir com o ponto alto. Esta carreira, vamos ficar com 11 pontos altos. Já tô chegando aqui no final, vou fazer com vocês, para não ter dúvida, porque o outro lado vai ter que fazer da mesma forma. Então, cheguei aqui e faço o meu aumento, porque é do lado de dentro. Agora, o que vocês precisam ter atenção? Quando eu fecho, aqui, ó, ele tem que ficar juntinho com a parte de baixo. Então, essa carreira, ela é a minha última carreira que vem aqui até o final. Agora, vamos fazer as diminuições, tá? Então, olha como fica bem perfeito, ó. Já encostei, aqui é a manguinha. Então, vamos seguir. Viro o trabalho,
parte de dentro, aumento. E vou seguindo com ponto alto. Só que a diferença aqui agora é que nós não vamos até o final. Vamos ter que deixar sobrando lá no final 4 pontos altos. Porque aqui, ó, nós não fizemos 4, então aqui também tem que ser 4, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Então, já deu certinho aqui, ó, os pontinhos. Então, ó, vou dobrar novamente para vocês terem a noção. Então, dobrei. Agora, eu já vou começar a descer aqui a parte do corpinho. Ficou certinho, ó. Vamos lá. Viro o meu trabalho. E novamente. Nessa carreira aqui, eu vou ficar com 8 pontos alto, tá? Tirando, por a gente deixar esses 4 pontos no final aqui. Dou a laçadinha, faço uma correntinha, ó, já tava esquecendo. E sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Então, vai ser chegando lá, parte de dentro, aumento. Ó, tenho 2 pontos aqui, ó, não esquece que a gente fez o aumento, ó, então eu tenho 2 pontos. Então, eu vou fazer um ponto alto e agora eu vou fazer o aumento. Viro o meu trabalho, novamente. Essa carreira aqui eu vou ficar com 9 pontos. Coloco a agulha novamente e assim seguimos. Parte de dentro, aumento. Faço um aumento e sigo aqui, ponto sobre ponto. Aí, no final dessa carreira, a gente vai ficar com 10 pontos. Vou terminar aqui, vou fechar para vocês verem como tá ficando. Para vocês terem uma ideia do que a gente tá fazendo. Então, nosso kimono tá ficando dessa forma. Essa aqui é ó, ele fica retinho aqui e fechadinho aqui. Vamos seguindo. Mais uma vez. Viro o trabalho, uma correntinha, né? Faço um ponto baixo, uma correntinha. Só ver se eu tô certa. Do lado de fora, não tem aumento. E vou seguir aqui. Se eu tava com 10 pontos baixos na outra carreira, então, nessa carreira eu vou ficar com 11. Então, essa carreira vai ser nossa última carreira de aumento. Porque a parte do corpo não ficou com 12, então eu não posso fazer essa parte da frente do kimono com 12 pontos também, porque senão depois fica ruim para fechar. Então, eu tenho que fazer com 11 pontos, então, um ponto a menos. Então, aqui, ó, meu último aumento, tá? Então, eu fechando aqui, ó. Ele já vai ficar aqui, ó, tá vendo? A ponta dele onde já tá aqui. Então, se eu fizer mais um, vai ficar muito aqui em cima. A hora que eu fizer o outro lado, vai ficar ruim para eu fechar. Então, agora eu só vou continuar ponto sobre ponto até a gente finalizar aqui, que vai ser o quê? Mais 2 carreiras só. E vou fazer ponto sobre ponto, agora não tem aumento. Então, fiz aqui, ó, mais 2 carreiras de 11 pontos. Ó, agora, ele ficou bem certinho, ó. Pontinha com pontinha aqui, pontinha com pontinha aqui. Então, um lado do nosso kimono já tá certo. Agora, a gente vai fazer o outro lado. Aqui nessa parte, eu só vou cortar, dar uma laçadinha aqui para não ter perigo de soltar. E esconder esse fio. Para esconder o fio, ó, uma agulhinha de tapeceiro. Eu gosto de estar entrando aqui, ó, nos pontos
pode entrar onde você preferir, faça da forma que você tá habituada, tá? Eu faço assim. Vou até o finalzinho lá. Aqui já tá escondidinho. E corto o meu fio. Vou botar esse fio aqui também para não confundir. Gente. Agora, esse outro lado, nós vamos fazer assim. Pega o fio branco novamente, dá a laçadinha aí, nozinho corrediço. Eu tenho que ter um espaço aqui, ó, que seria aonde fica o pescoço. O que que eu vou fazer? Se eu fiz 8 aqui, eu sempre vou começar aqui pela frente, tá? Não posso começar aqui, porque senão vai dar diferença nos pontos. Então, eu vou contar, ó, o meu último ponto aqui, eu vou pular ele e vou vir aqui no próximo. Então, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4. No quinto aqui, eu vou começar o meu trabalho. Então, vou pôr já essa pontinha pra cá, pra poder esconder. Vou subir o meu ponto baixo, uma correntinha. Lembrando que é a parte de dentro. Então, se é a parte de dentro, eu vou fazer um aumento. E vou seguir fazendo ponto baixo até o final. Esse outro lado é só repetição, tá? Então, eu só vou fazer essa parte aqui com vocês, porque como a gente começa de dentro para fora, às vezes pode deixar vocês confusas. Então, eu só vou fazer essa parte aqui e depois eu já venho com tudo já pronto aqui para vocês. Então, ó, ficou assim. Viro o trabalho, mesma coisa, parte de fora, sem aumento, parte de dentro, com aumento. Lembrando que, assim, é espelhado. Então, você vai contando os pontos que você fez ali, do outro lado, e faz igual deste lado aqui. Eu vou fazer o meu e já volto para mostrar para vocês como tá ficando. Cheguei aqui no final das minhas 3 carreiras aqui da manguinha e vim mostrar para vocês que aqui é a mesma coisa. Vamos andar com ponto baixíssimo por 4 pontos. Por isso que eu falei, é o mesmo lado, eles são iguais. É só ir copiando. Então, 1, 2, 3 e 4. Aqui no quinto, daquela forma que eu expliquei para vocês, um ponto baixíssimo, um ponto baixo, uma correntinha. E continua ponto sobre ponto, chegando ali na parte de dentro, só fazer o aumento. Então, vocês vão indo aí, fazendo os aumentos até completar 11 pontos altos. Completou 11 pontos altos, é só dar a altura aí do nosso kimono, como do outro lado. Vira o trabalho e continuo. Então, aqui, ó, pessoal, a minha outra lateral. Olha, que lindo que tá ficando. Então, esse lado é igualzinho esse. A diferença é que a gente vai começar daqui do meio e pra lá. E aqui a gente começou. Quem tem dúvidas em questão de pontos aqui, vocês podem estar usando o marcador também, mas eu acho que não tem erro para estar contando. Agora, nós vamos fechar o nosso kimono, vamos costurar. Como vocês podem estar fazendo? Pode estar colocando o fio na agulha de tapeceira e costurando. Eu gosto de fazer assim. Eu introduzi a minha agulha aqui no primeiro pontinho. Venho aqui, ó, no meu ponto de trás. Pego ele. Aquela linha que a gente deixou. Faço uma laçadinha. E vou
Você pode estar fazendo tanto ponto baixo quanto ponto baixíssimo. Esse daqui eu fiz ponto baixo. Então, pode ver, ó. Ele ficou com acabamento diferente. Esse eu vou fazer com ponto baixíssimo para vocês verem que não muda. Então, sempre pega bem na beiradinha dos pontos aqui da lateral e vai fazendo ponto baixíssimo por toda a volta. Eu prefiro fazer assim do que costurar com agulha de tapeceira, acho que é mais fácil. Mas cada um gosta de fazer da sua forma. Então, aqui não tem erro, é só ponto baixíssimo, pegando o ponto da frente e o ponto de trás. Às vezes fica meio ruinzinho para pôr a agulha, mas dá certo. Só e fazendo assim. Chegou nessa partinha aqui que é embaixo do braço, ó. Mesma coisa, não tem nada de diferente. Vai introduzindo a agulha, não precisa fazer 2 pontos no mesmo lugar. Não, a não ser que você queira, mas olha, não dá diferença. Só introduzindo, fechando. Até chegar aqui no último pontinho. Corta o fio. E ficou assim, ó, o fechamento, ó. Fica perfeito. Tá vendo como não tem muita diferença desse, do acabamento? Esse ficou mas acaba não aparecendo muito. Para fechar o outro lado, pois eles comecem daqui. Ó, fiz o outro lado aqui, então, com ponto baixíssimo. Usei até o pedacinho que sobrou do outro lado lá. Então, finalizei aqui. Depois é só esconder esses fios. E tá pronto a parte do nosso kimono. Uma curiosidade, meu filho é judoca. Tem o lado certo, quando vocês forem fazer aí para vender, se for para mulher, o kimono ele tem que ficar virado a ponta dele pro lado direito. E se for homem, ele tem que ficar pro lado esquerdo. Então, é bem legal essa dica que vocês podem estar fazendo aí bem personalizadinho. Agora, eu vou esconder esses fios e vou voltar pra gente tá fazendo a faixinha. Escondi, então, aqui todos os meus fios. Olha que lindo que fica. Ó, fica perfeito. Eu vou fazer essa faixa verde, porque é a faixa que o meu filho tá agora no judô. E ele me pediu para fazer um para ele com faixa verde. E esse eu fiz com a faixa preta. Aí, conforme vocês forem fazendo aí, vocês vão personalizando para a pessoa, né? Colocando da cor da faixa que a pessoa está no momento. Então, para a faixa, só virar minhas anotações aqui. Vamos fazer 55 correntinhas. 55 correntinhas. Não façam muito apertado, faça bem folgadinha. E vou voltar aqui na minha segunda correntinha, fazendo ponto baixo. Aí, agora é só fazer, ó, já ia fazer um ponto alto aqui, costumei. Só fazer ponto baixo em cada correntinha. Fiz os meus pontos baixos em toda a correntinha, escondi o fio, ó, então as pontinhas ficaram bem certinhas. Agora é só amarrar aqui. Sempre colocar o crochê do lado direito certinho. Eu faço dessa forma, eu dou um nozinho. Aí, eu venho com essa cola aqui, a Pega Mil. Coloco um pinguinho de cola aqui embaixo.
bem pouquinho mesmo, só para fixar, porque como é chaveiro, para não ficar solto, né? Se fica solto, ele pode ir soltando depois, conforme a pessoa for usando. Um pinguinho aqui, viro e coloco um pinguinho também aqui, ó, nas costas, para ficar bem firminho. Aí, o chaveiro, pessoal, vocês podem estar colocando aí o que vocês têm em casa, o que vocês gostam. Eu coloquei esse bem simplesinho e coloquei penduradinho aqui, mas pode pôr aqui também, aí fica a critério de vocês. E é isso, pessoal, olha, que lindo que ficou. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de compartilhar com as amigas, de dar o like, que isso me ajuda muito aqui no canal.